Olá pessoal, tudo jóia? Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Como é que tá? Só para ver se eu fiz um pequeno teste de som. Eu imagino que esteja tudo bem. Então, se estão conseguindo acompanhar aqui meu áudio, tudo certo? Vamos começar então falando de plaquinhas voadoras. Vamos falar de drones hoje. É uma paixão minha aí há já algum tempo, que as finanças e economias permitiram eu começar a ter drones aí já há alguns anos aí e me diverti aí com essas coisinhas que, como diz a lei de Newton, né? Tudo sobe e desce. Brincadeiras à parte. Então, a palestra agora trata-se de Internet das Coisas no Ar, programando drones conectados. Sintam-se à vontade para mandar comentários, não vai me atrapalhar e espero ter uma ótima e saudável participação com vocês. Agradeço aí a atenção, quem está acompanhando, fico feliz aí pela participação e pela audiência. Falando aí um pouco sobre mim, como vocês bem devem ter visto aí, me chamo André Márcio de Lima Curvelo, meu nome completo. Sou formado em engenharia de computação, com ênfase em sistemas embarcados pela USP de São Carlos. Perto aqui de onde eu moro atualmente, eu estou em Campinas, no estado de São Paulo. Eu fiz também um MBA em gestão de TI na Unifran, universidade onde começou também a minha carreira como professor em ensino superior. E fiz também um mestrado em processamento de sinais e instrumentação na USP de São Carlos, também ali onde eu formei, né? E logo após a minha formação em engenharia, eu segui o mestrado, me especializei mais nessa parte de processamento de sinais em sistemas embarcados também. Eu atualmente atuo aí como articulista, que é quem escreve artigos, então vocês devem ver bastante coisa minha aí no Embarcados, Philip Flop, e dentro em breve até em alguns sites internacionais, começando a escrever em inglês também. E sou mais, assim, eu dei uma segurada do meu ensino em graduação, atualmente eu estou focando mais em ensino de pós-graduação. Então, eu sou professor em pós-graduação na área de sistemas embarcados e internet das coisas aqui na região de São Paulo, Campinas, e, pasmem, inclusive até Goiás. Sou especialista e líder de projeto de software na Stone Ridge, que é uma multinacional americana. Tem agora, ela faz parte aqui no Brasil pela Positron, e é uma multinacional focada no setor automotivo. E eu sou Microsoft MVP na categoria de Azure. Eu recebi o prêmio em 2018, 2019, e eu acho que não tive a renovação desse ano, mas veremos aí como vai ficar. Bom, eu sempre gosto de abrir algumas palestrinhas com algumas frases motivacionais. E drones são coisas que voam alto. Então, nada melhor do que essa frase do Isaac Newton que diz que se eu vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. Isso é tão verdade porque para hoje nós temos toda essa tecnologia de drones, isso é possível porque muita gente lá atrás trabalhou arduamente para ter toda a tecnologia embarcada para que a gente conseguisse ter aí dispositivos tivesse condição de ter drones com bateria aí que dure meia hora, 20 minutos, consiga aí se locomover ou se distanciar da estação de controle por 7, 8, 10 quilômetros, por exemplo, transmitindo vídeo em alta resolução. Então, isso tudo é uma evolução significativa. Eu não consigo imaginar isso 10, 15, 20 anos atrás. Uma coisa que a gente tem hoje, porque muitos gigantes aí trabalharam arduamente para que a gente hoje tivesse essa tecnologia. Então, vamos aqui passar um pouco sobre conceitos. Drones, o que eles são? Primeiro, é a questão de você ter um veículo aéreo não tripulado. Todo drone é um VANT. Também pode seguir pela sigla americana que diz que é UAV, Unmanned Aerial Vehicle, como também no Brasil, pela ANAC e Anatel, gostam de chamar por RPA, aeronave remotamente pilotada também. Drone, na verdade, vem do inglês, que é a tradução de zangão. E quem já mexeu com drone ou viu um drone funcionando, vai ver que realmente faz todo sentido. Parece que é um enxame de zangões o ruído que eles provocam pelos motores de alta rotação, coisas do tipo. Ou, se você gosta de saber realmente as siglas, também deram um significado, que é Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment.
equipamentos de navegação remotamente dinamicamente operados. A história começa lá atrás, quando a gente fala que é qualquer coisa aérea não tripulada. Em 1849, a gente já tinha balões explosivos que o pessoal lançava para atingir uma dada altitude e cair ali numa cidade, numa tropa militar ali inimiga, em algum lugar que você quer atacar. Só que isso contava com a própria sorte e direção do vento. E às vezes podia acontecer que o mal que você deseja para o próximo volta para si, né? Se o vento muda de direção, o balão pode voltar para você, né? Então era meio perigoso brincar com essas coisas aqui de balão. Na Segunda Guerra Mundial, entre 1930 e 45, tivemos muitas pesquisas com controle de aviões via radiofrequência. Aí, por exemplo, está na figura, acho que o primeiro-ministro inglês, observando isso aí, que eu acho que era Red Queen, se eu não estiver enganado. É o nome que eles deram aí para esse avião remotamente controlado via radiofrequência. Então, era um avião em escala real mesmo, só que eles pegaram e adaptaram com a tecnologia que eles tinham na área, na época, né, para radiocontrole. Entendo que é assim, o melhor que podiam fazer na época e foi a base para tudo que a gente tem hoje. E de 59 em diante, tivemos aí um grande investimento dos Estados Unidos na tecnologia de drones, exatamente para perder o quê? Pilotos em território inimigo. Então, a despeito assim de você ter um caça que é caro, tal, mas você ali tem alguma incursão inimiga tem alguma incursão em território inimigo e um caça é abatido, além de você perder ali os milhões de dólares ali que o caça daquilo vai valer, são vidas também que estão sendo perdidas. Então, como que a gente faria para perder isso? Como ter um avião espião remotamente controlado, ter alguma coisa que o cara está ali no conforto e aconchego da estação ali, controlando aquilo que está ali milhares de quilômetros depois. E se o avião cair ou explodir, ninguém vai morrer. E aí, um dos drones que mais marcaram a história é o Predator MQ-1, Predador em português, né? Que começou a operação em 1995. Na verdade, protótipos dele já estavam em operação, acho que uns 5 anos antes. Então, ele entrou em operação oficial mesmo depois de uma grande fase de bateria de teste. É o drone que mais aparece aí em filmes, mídias, notícias, é o Predador. E foi muito utilizado na guerra dos Estados Unidos contra terroristas no Oriente Médio, por exemplo, né? Tentando localizar túneis, tentando localizar esconderijo, coisas assim do tipo. E, bom, infelizmente, vocês podem ver que muita coisa que motivou a tecnologia de drones aconteceu por conta da guerra, né? Então, começou ali desde os balões tentando explodir os outros, até avião, guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, Guerra Atual, Guerra tudo aí, né? Mas na guerra de diversão, os drones começaram a tomar bastante parte da nossa vida. Então, desde você ter um drone que é o tamanho de um Jumanji aqui, de um baita de um avião, até drones aí que servem para hobby, filmagens profissionais, né? Tem aqui 6, 8 hélices aqui que conseguem segurar uma câmera profissional mesmo. Drones aqui utilizados para salvar vidas. Esse drone aqui é um drone desenvolvido, projetado, se não me engano, aqui no Brasil, para usar pelos bombeiros. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma praia, vai haver alguém ali se afogando lá longe. O tempo de, às vezes, um salva-vidas correr ali contra as ondas, contra, sei lá, outros fatores ali, e chegar até a pessoa, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Se você tem um drone que vai pelo ar com relativa velocidade rápida, muito rapidamente ele consegue chegar à pessoa que está tendo algum problema, soltar a boia ali e a pessoa então vê a luz no fim do túnel, conseguir ali se salvar, né? Então, penso assim, not today, não hoje você vai morrer, né? Ou simplesmente ficar fazendo filmagens profissionais de casamento, eventos, vida é linda, vida é bela, né? Mas vejam que drones começaram a fazer parte aqui da vida do dia a dia e podem ser usados aí para mercado, pesquisa e diversão. Quem aí tiver curioso, tem disponível aqui nos recursos de filme, vídeo aí mais próximo de você. Eu não faço ideia se isso está no Netflix ou Amazon Prime ou outras plataformas de vídeo, mas um filme aí que sugiro depois vocês assistirem é Good Kill. Ele mostra a história de alguns operadores, aí, pilotos de drones nos Estados Unidos e o conflito deles entre você ver que você está controlando um negócio ali que parece um videogame, mas que na verdade tem o poder de matar vidas. 6, 7, 8
10 mil quilômetros de distância de onde você está. O cara está ali simplesmente num container nos Estados Unidos e controlando um drone que está no Oriente Médio, por exemplo. Recomendo vocês verem, filme muito bom, gostei. E quais são os componentes de um drone? Para vocês saberem, eu acho que o que mais salta aos olhos são hélices. Ele precisa ter alguma forma para poder se sustentar. Tem que precisar também ter motores. Normalmente a gente usa motores de alta rotação. Normalmente são motores brushless que a gente fala, né? ESCs. Um chassi, que é o esqueleto do drone. Trem de pouso, para ele não chapuletar com tudo no chão. Então precisa ter um trenzinho de pouso ali para manter uma distânciazinha, né? É bom. ESC ESC acaba que é o controlador do motor brushless. Então, ele é um microcontrolador, é um controlador inteligente dedicado para controlar a velocidade de rotação de um drone de alta velocidade, de um motor de alta velocidade. Pensa nada. E tem que ter um controlador de voo, normalmente é a placa de controle do drone, que faz a lógica ali para ele se equilibrar, ficar estável. Normalmente esse controlador ele opera junto com sensores acelerômetro, giroscópio, barômetro, que mede ali a altitude, dentre outras coisas. Tem toda uma malha de controle ali programada e auxilia o drone a realizar os movimentos dele. Como também tem interface ali com radiofrequência e antena para fazer a comunicação com o controle que a pessoa estiver ali operando. E, claro, bateria em se tratando de um drone elétrico. Caso seja um drone ali operado a combustão, ele vai usar aí combustível, outra coisa qualquer. E como que um drone se movimenta? Você sempre tem que ter noção desses seguintes nomes: pitch, roll e yaw. O roll é o movimento que o avião ou qualquer objeto faz em se tratando em torno do eixo X. Então, um avião ele pode virar para a esquerda ou para a direita, ele faz um movimento em roll, por exemplo. O avião ele pode descer ou subir se ele fazer um movimento em pitch. Então, veja que o avião ele vai fazer um movimento, para ele subir, ele está mexendo no eixo Y, fazendo pitch ali. Ou o roll, ele faz, então, esse seguinte movimento, roll, que é virar para a esquerda e para a direita. O yaw é já uma mudança de eixo. Ele sim vai virar também para a esquerda e para a direita, mas em uma abordagem diferente, né? A outra ele está realmente mudando ali sua inclinação, roll, né? O yaw ele está mudando ali o eixo vertical dele. E o drone ele tem 4 hélices normalmente. Estamos falando, vamos usar a abordagem de um quadcopter. Todo o segredo do movimentação de um drone, vocês têm que entender que é o seguinte: o drone ele sempre está alimentando os 4 motores, jogando empuxo para ele se manter no ar. Então você não joga a movimentação para baixo, porque senão você vai jogar o drone no chão. Então o drone ele está se mantendo sempre no ar, jogando empuxo para baixo. Então os motores estão sempre operando de forma a puxar o ar, manter o drone no ar. Só que a diferença é uma coisinha que vocês talvez devem ter não prestar muita atenção nas aulinhas de física, é torque. O torque é um efeito provocado pela variação de velocidade de cada motor. Então você consegue fazer os movimentos, cada um deles, pitch, roll, yaw e throttle, que é você alterar a altitude do drone. O throttle é quando você aumenta a velocidade e diminui a velocidade de todos os motores. Você consegue alterar cada um dos componentes de acordo com sutis alterações na velocidade de combinações de cada um dos motores que alimentam ali a velocidade do drone, que alimentam ali a manutenção do drone no ar. Então, vamos supor, para o drone subir ou descer, os 4 motores dele têm que, ao mesmo tempo, aumentar a velocidade e diminuir a velocidade, de forma que ele faça o movimento subir e descer. Quer fazer, por exemplo, o roll? Os motores da esquerda e da direita, por exemplo, um aumenta sutilmente a velocidade, outro diminui, ele vai fazer o movimento ali, por exemplo, dele então variar a inclinação dele. A mesma coisa acontece com o pitch, que ele vai fazer então um movimento ali diferente. Acho que o roll eu troquei, o roll ele vai fazer isso aqui, e o pitch ele vai pegar ali a referência do motor da frente e de trás. Um vai aumentar a velocidade, outro diminuir, ele vai fazer esse movimento. O yaw, os 4 motores em simultâneo, eles intercalam a variação de movimento para fazer com que o drone faça aquele movimento no ar, em torno do próprio eixo.
E a arquitetura é basicamente essa. Você vai ter um controlador aqui, que vai ter uma malha de controle programada nele para fazer a lógica de controle dos motores, alimentado aqui por sensores acelerômetros, giroscópio, GPS, podendo ter interface com o radiocontrole e controlando a lógica aqui que coordena a movimentação, a velocidade dos motores. Isso aqui é a estrutura, esse aqui é o melhor fluxograma, diagrama de blocos de um drone. Então, normalmente, sempre o drone ele vai operar também numa arquitetura de cliente-servidor, sendo que o drone, pasmem, é o servidor da conexão. Então, você vai ter aqui uma aplicação Android, um tablet, outra coisa qualquer aqui com controle, você conecta no drone e você manda comandos para o drone para executar aquela operação que você quer. Normalmente, a gente não carrega muita coisa hoje para o drone atuar independentemente. Eu vou falar disso em breve, com alguns poucos detalhes. Mas a gente usa, você usa isso aqui na web aí a rodo, e a mesma abordagem que a gente usa também para drones. O drone é um servidor que a gente conecta e controla ele, mandando comandos e interagindo com ele. E a gente recebe aqui como cliente a altitude, onde que está, a imagem e outras coisas que o drone está mandando. E existem mais e mais drones que a gente consegue, então, controlar e debugar atuando nele nessa abordagem cliente-servidor. Então, veja que, por exemplo, você quer fazer um drone inteligente, que siga uma pessoa. Como que funciona isso? Você vai programar o drone para seguir a pessoa? Não. A lógica do controle, ela vai ser carregada no cliente. Ou seja, um drone aqui que vai seguir uma pessoa, o que ele faz? Ele captura a imagem, manda isso para um computador ou para um celular, que vai processar aquela imagem, localizar a pessoa, saber onde ela está enquadrada e mandar o comando para o drone se locomover e seguir a pessoa. Então, é um bem bolado entre cliente e servidor, que o drone pega as coisas, manda para um computador que processa o que é necessário e manda os comandos de volta para o drone. Como no exemplo aqui, vocês estão vendo, eu estou com um computador que eu estou debugando. Esse outro drone que eu já tive aqui, chamado AR Drone, que eu pego todos os dados dele e eu posso controlar. Então, eu estou recebendo os dados, vejo o que está acontecendo com o drone e mando outro controle para ele desempenhar. Esse AR Drone, quem achar aí também está disponível normalmente no Mercado Livre mais próximo de vocês. Ele já é um drone que você normalmente só acha usado, porque ele já foi descontinuado há um tempo, mas ele é um drone muito conhecido por ser hackeável. Você consegue até ligar um Arduino nesse drone, ele roda Linux, você consegue acessar o Linux que roda no computadorzinho dele e fazer assim, fazer muita arte com esse drone. Então ele ficou famoso por conta disso. Uma pena que foi descontinuado. Gostei desse drone, um dos melhores que eu tive. E o interessante é que, se você vai se aventurar na área de drones, procure fabricantes que forneçam suíte de desenvolvimento. Esse drone aqui, o AR Drone, ele é da Parrot, que é uma empresa francesa, que fornece uma suíte de desenvolvimento. Então eles falam meio assim, gente, pega aqui nosso drone e desenvolve. Sejam felizes. Faça aplicação para Android, faça aplicação para computador, sei lá, faça aplicação para relógio e mexe com drone. Então, eu recomendo você procurar fabricantes aí que forneçam isso, porque isso vai permitir com que você desenvolva para o drone, tá? Senão você vai ter que depois se aventurar em engenharia reversa e fazer artes aí que fogem do ortodoxo. E a mais famosa fabricante que a gente tem é a DJI, que faz e tem também uma SDK. Tem SDK para Windows, Android, Mac e muitos aí. E para drones específicos, você tem um ou mais complexos que o outro, etc. Você acha no GitHub, no site deles, né? E como vocês viram, o drone em si é o servidor. Um elemento cliente desempenha o controle remotamente, de forma que por telemetria a gente avalia os sinais do drone e controla o drone. Por que a gente tem que ter essa abordagem cliente-servidor? A principal delas é segurança. Porque se você deixa um drone totalmente autônomo, o que acontece se travar o computador dele? O que acontece se você fez uma rotina ali que executa alguma coisa errada e ele fica ali num laço, num loop de controle que pode se chocar contra uma pessoa, contra uma parede, contra um objeto, contra um avião? O que acontece? Você precisa ter o controle desse drone e até mesmo ter remotamente algum mecanismo de emergência. Você viu ali que o drone está indo, por exemplo, na direção da pessoa, tem mecanismos que você aciona a emergência, ele desliga os motores, porque às vezes é melhor ele cair do que se chocar e machucar uma pessoa.
Isso vai te dar uma bela dor de cabeça, tá? E para quem está começando, eu sugiro aí vocês darem uma olhadinha nesse drone que é muito bacaninha. É o DJI Tello. Eu tenho ele aqui, é meu catatal, é meu xodó. Esse drone é muito bom. A imagem da câmera dele é sensacional. Ele tem câmera. A bateria dele dura em torno de uns 10 minutos, mas é suficiente, é bom. Só que o bacana dele é que ele é um drone relativamente barato. Você acha ele aí mais ou menos na casa de uns R$ 500, como eu estou mostrando esses dois prints aí para vocês. E por que eu estou passando essa recomendação do Tello? Porque, gente, quem vai começar na área de drone, lembre-se do seguinte: tudo que sobe, desce. E você vai mexer, você às vezes não está habituado com controle, com estabilidade, com essas coisas assim. Aí, gente, o drone vai bater na parede, vai quebrar a hélice, aceita. Se você vai mexer, se você quer mexer com drone, aceita que essas coisas vão acontecer. Se você já aceita isso, vai ser melhor para você. Então, se você pega um drone mais barato, se acontecer qualquer problema, o prejuízo vai ser menor. Se você pega um drone desses de 3, 4, 5 mil, e acontece algum problema, aí a dor ali vai ser maior também no teu bolso, tá? Então, eu sugiro começar com pequenininho, aí você vai crescendo. E o Tello é bacana porque tem uma suíte de desenvolvimento mantida pela própria DJI em Python. Então, você consegue ter uma aplicação no seu celular, se você tiver API Android para Python, ou no seu computador, que o drone ele fala Wi-Fi. Uma grande maioria de drones, eles funcionam com conexão Wi-Fi. O drone é como se fosse um access point Wi-Fi que você conecta nele e controla ele falando uma série de protocolos que ele suporta para alterar os controles, para ver informações de voo e até câmera, um stream de câmera, por exemplo. Então pensa no drone como se fosse uma câmera web controlada e voadora. Então aqui ele funciona, ele tem uma série de comandos e uma API em Python que vai permitir você ver stream de vídeo, teste, os comandos que faz você, por exemplo, alterar o controle dele. Então isso é disponibilizado pela própria DJI e tem aí comunidade fazendo também melhorias dessa API, como por exemplo, eu não gosto de Python, quero programar em .NET, ou Xamarin ou C Sharp. Tem também, a TelloLib, por exemplo. Ou tem até evoluções da API da DJI, como o TelloPy, que inclusive já até tem nativo suporte à visão computacional com OpenCV, que você consegue pegar o stream de vídeo do drone e aplicar ali algoritmos, como eu citei, para reconhecer uma pessoa, seguir uma pessoa, só que você, claro, você vai ter que fazer essa programação. Você consegue até caracterizar uma pessoa, mas seguir ela é você, tá? Então, aqui vejam que a comunidade está ativamente mexendo com isso. E aqui, só para mostrar para vocês o tanto que é fácil, olha esse trecho de código que está aqui na projeção. Eu peguei isso aqui muito rapidamente e fiz um códigozinho aí, olha só, que já consegue fazer o drone decolar, fazer uma leve rotação em 360 graus e pousar. Olha como é que são os comandos aqui em Python raiz, sem considerar a API da DJI, porque se você entender como que a API funciona, é basicamente uma série de comandos via socket, comandos assim em ASCII mesmo, texto, com algum parâmetro, que você consegue controlar. Então, você conecta no drone, na porta 8890, e uma vez conectado, você coloca ele em modo de comando, manda a palavrinha take off, ele decola. Você pode mandar ele fazer uma rotação clockwise, em sentido horário, de 360 graus, e depois você pode mandar ele pousar. Pronto. E de forma mais complexa, aí entram outros mecanismos para fazer stream de vídeo, coisas mais sofisticadas. E no Brasil, a gente tem que tomar cuidado com sempre respeitar as regulamentações. O Tello ele não precisa de regulamentação, entre aspas, da ANAC, porque ele pesa muito menos que 250 gramas, que é o limite, e você normalmente vai usar, ele como opera só Wi-Fi, ele não vai voar mais do que 50 metros. Então ele não voa fora da alçada de visão, e ele também pesa muito menos do que a regulamentação. Mas se você vai pegar um drone grande, pesado, entre aspas, pesa mais que 250 gramas, ou que voa além do que você consegue ver, você tem que registrar ele na ANAC, que é de graça, e recomenda-se que você também registre ele na Anatel por conta dos mecanismos de radiofrequência. O registro na Anatel também é de graça. O chato é só os formalismos de você fazer o pedido, protocolar e tudo, mas ambos os registros são de graça, que te dá aí a numeração, o registro do drone, coisas para você poder usar. Se você quiser fazer o seu próprio drone, para a gente encerrar aqui daqui a pouco abrir para as perguntas,
você tem que, então, ir atrás de mais coisas e conceitos e tecnologias para você, então, trabalhar com a montagem do seu drone. Então, se você tem coragem, tem um drone aqui que eu recomendo depois você procurar, ele está disponível em algumas lojas online aí, como a Seed Studio, chamado Crazy Fly. É um dronezinho bem pequenininho mesmo, ele de cabeça bem na palma da mão, que ele é basicamente para você programar e entender e se divertir com lógica de controle para drone. Então ele vem com microcontrolador, com os motores aí de alta rotação, bateria recarregável, só que para você montar e programar e fazer a coisa ali na raça. E tem alguns livros que você acha na internet que dão base para você fazer projetinhos de robótica com drones, usando como, por exemplo, o Raspberry Pi, como esse aqui, Raspberry Pi Robotics Project. Tem também da BeagleBone, quem não conhece eu recomendo, é um concorrente da Raspberry Pi, mas muito bom, eu recomendo aí. Então tem um livro para ele também de aplicações de robótica, que é o BeagleBone Robotics Project, que fala de drones também, como você faria um drone com a BeagleBone. E esse aqui é um livro para drones com SP8266 e Arduino. Que também, se você tiver curiosidade, ele mostra quais recursos, ferramentas, módulos XYZ você poderia utilizar para fazer o seu drone com esses componentes. Então, muito obrigado. Eu vou agora abrir para as perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários ou perguntas que alguns colegas fizeram aqui. Vamos ver rapidinho. Então, começando aqui mais ou menos às 5. Obrigado pelos agradecimentos, obrigado por achar interessante. Se você tiver um ônibus em movimento, o drone parado no ar, ele vai bater na traseira do veículo ou vai continuar no mesmo lugar? Olha, essa é uma boa pergunta porque eu nunca fiz esse teste. Eu tenho a impressão de que o drone talvez ele vá se manter, porque dependendo do drone, ele tem uma referência por câmera abaixo para ele se localizar e tentar se manter estável. Então, se ele tiver que o chão ali talvez está se mexendo, ele possa tentar compensar aquilo. Só que eu nunca fiz esse teste. Isso é um achismo meu. Então, se o drone não tiver um controle da referência dele com relação ao solo, então pode ser que o caminhão vai andar e o drone vai ficar no ar e, né, ação e reação. Eu realmente acho que eu não quero me arriscar a fazer esse teste, tá? Mas é uma boa pergunta. Vídeo interessante, legal, bacana. Obrigado pela sugestão, referente dos vídeos. 10 minutos de bateria, um grande problema é a energia, exatamente. Tem um outro drone que é o Mavic Mini, que a bateria dura quase meia hora. Eu tenho ele aqui também. Eu fui para os Estados Unidos no final do ano, comprei um para mim. Ainda bem, consegui, antes de ver essa coisa toda do coronavírus. E o Mavic Mini, ele também cabe na palma da mão, ele é um pouco maior que o Telo, mas a bateria desse cara dura meia hora, o que já é um avanço considerável. Só que, claro, ele é bem mais caro que o Telo também, né? A bateria realmente ainda é o maior impeditivo para drone. Gestão atual na tecnologia 5G e IoT? 5G não, IoT vai depender de você usar esses mecanismos de telemetria e controle. Então, se você tem aqui seu drone operando aqui na abordagem cliente-servidor, se você quer trabalhar com o conceito de IoT, seria realmente o caso de você usar, então, a abordagem de você, no cliente, você fazer a telemetria para a nuvem dos dados que você está coletando do cliente, bugou, do drone. Então você manda isso e age. Existe drone com tempo de bateria que dura mais de uma hora? Só se for drone a combustão, e os militares, que duram horas e horas voando. Elétrico não. Só isso que pergunta? Perfect timing. Quem quiser tirar um print aí dos meus contatos e mídias sociais, quase que faça igual o de youtuber aí, né? Clique em like, clique em curtir. Então tenho aí Twitter, YouTube, meu site, Facebook, e-mail, se vocês quiserem mandar algum contato. Espero poder ajudar vocês em qualquer coisa e foi um prazer poder compartilhar um pouco de drones com vocês, tá, senhores? Muito obrigado, agradeço a Campus Party aí pelo convite, espero que tenham gostado e, quem sabe, nos falamos mais numa próxima. Muito obrigado, senhores.